A todos os amados irmãos que estão vendo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Nosso estudo de hoje é como Jesus foi gerado. Bom, esse estudo levanta muita polêmica, sim, concordo, e infelizmente algumas palavras, da tradução bíblica não são muito felizes na hora de retratar sobre esse assunto. E eu também aqui não vou entrar em detalhe sobre os idiomas, a tradução, algumas palavras do grego, porque alguns irmãos não têm esse conhecimento, e hoje vai ser um vídeo mais colocado em cima da Bíblia, mostrando que Jesus foi gerado. Futuramente farei um vídeo mostrando mais sobre essa parte detalhista, mostrando que Jesus realmente foi gerado. Então vamos lá. Como Jesus foi gerado? Nós vamos ler três versões. A Ferreira de Almeida, o judaísmo messiânico e o Novo Testamento judaico. Então vamos abrir aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Aqui já está aberto, só vou abrir aqui na outra Bíblia. Pronto. Vamos ver o que o Ferreira de Almeida fala sobre isso. Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Criação não fica muito plausível para a gente. Realmente uma palavra não muito agradável. Pensar que Jesus foi criado. Estranho, não? Colossenses, agora vamos pegar o Novo Testamento judaico messiânico. Colossenses 1,15. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Bom, aqui já ficou melhor. Jesus realmente é supremo de tudo que Deus criou. Ele é supremo, não há ninguém melhor. Por isso que a Bíblia chama em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, único. Não há outro como ele. Ele é supremo. Agora o Novo Testamento judaico diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Percebemos que ele segue a mesma linha de raciocínio que o Ferreira de Almeida. Vamos agora abrir outro versículo que fala sobre isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Ele nos mostra também sobre esse assunto. E vamos ver como ele representa. Apocalipse 3,15 na Ferreira de Almeida diz assim, 3,14, desculpe, na Ferreira de Almeida. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, um princípio da criação de Deus. O Novo Testamento judaico diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. E nós vamos pegar aqui o messiânico, e ele diz assim: ao anjo da comunidade messiânica em Laodiceia escreva: eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Sim, Jesus é o governante da criação. Vamos aprender isso futuramente. Mas Jesus foi gerado. Isso é fato. Existem versículos bíblicos que comprovam isso? Sim, existem. Vamos abrir agora. Hebreus, capítulo 1. Vamos abrir uma na Bíblia logo aqui, deixar quieto. E a outra aqui rapidinho. Hebreus 1. Vamos ler o versículo 4. Diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Aqui foi quando Deus gerou Jesus. Agora, no versículo 6, Deus está falando quando Jesus veio ao planeta Terra, ao mundo. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros na labareda de fogo. Mas acerca do Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Bom, percebemos aqui que Deus gerou Jesus e chamou-lhe de filho. O anjo foi criado. Deus não chamou nenhum anjo de filho. Nós temos o nome de filho de Deus graças ao sacrifício do Filho unigênito, que nós temos essa herança através do sacrifício. Sem um sacrifício de Jesus, nós não teríamos essa herança. E ele coloca aqui no Novo Testamento judaico, messiânico. Diz assim:
Hebreus 1:4 em diante. Desse modo, ele se tornou muito melhor que os anjos, e o nome que Deus lhe deu é superior ao deles, pois a qual dos anjos Deus já disse: Você é meu filho, hoje me tornei seu pai? Deus nunca disse também ao anjo: Eu serei seu pai e ele me será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, perceba que ele separa quando ele foi gerado, quando estava no céu, depois de tudo, e perceba quando ele entra no nosso planeta, como Salvador, como Messias. Olha o que ele fala, repetindo a ideia de Hebreus da versão clássica. Todos os anjos de Deus o adorem. Ele diz ao se referir por anjos: Faz de seus anjos ventos e de seus servos chamas ardentes. Mas a respeito do Filho ele diz: O teu trono, ó Deus, permanecerá para todo sempre. Governas teu reino com cetro e equidade. Então percebemos aqui que Jesus, ao ser gerado, ele é Elohim. Ele veio do Pai. Ele foi gerado pelo Pai. No entanto, Jesus tem um diferencial. Ele é único. Não há ninguém como ele. Vamos continuar. Próximo ponto. Quando foi que houve o momento em que Deus Pai gerou Jesus? Vamos compreender isso? Provérbios capítulo 8 irá nos ensinar sobre esse ponto. Vou colocar mais para cá. Provérbios capítulo 8, versículo 22 diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Opa! Deus gerou Jesus antes de gerar qualquer coisa. Não tinha matéria. Não tinha nada. Aqui está dizendo: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Jesus foi gerado na eternidade, num momento temporal que ninguém sabe. Mas ele foi gerado do próprio Pai. Por isso ele é chamado de imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus fala: Você vem a mim, você vê meu Pai. Eu falo o que meu Pai me manda. Eu estou agindo conforme meu Pai deseja. Eu sou o Pai. Então perceba esse ponto. E ele continua: Antes de haver abismos eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Então perceba que quando Deus começou a criar tudo, Jesus já havia sido gerado. Olha que coisa interessante. E a próxima pergunta: qual a importância de Deus ter gerado Jesus? E vamos aprender agora. João capítulo 1, muito conhecido o versículo. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse Verbo? A palavra. E aqui está dizendo que essa palavra, em Provérbios 8, é a sabedoria. Então Deus, ele gerou Jesus para que Jesus fizesse o quê? O ajudasse na criação. Olha que coisa legal. E ele continua, Colossenses 1, versículo 16 e 17. Pois nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus foi gerado antes de tudo, e tudo só existe por causa dele. Por isso que na versão messiânica fala que ele é o governador da criação. Ele que comanda. Quem é que está julgando hoje nós? Jesus. Ele recebeu esse papel, essa função. Romanos capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 27 a 31. Diz assim: Quando ele preparava os céus, ali eu estava. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima,
quando estabelecias as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassem o limite, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Que coisa bonita! Então percebemos aqui que ele foi realmente gerado. E Deus, com Jesus, criaram tudo. E aqui, para concluir que Jesus é tão importante, ele coloca em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para o que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus é único. Não há ninguém como Jesus, gerado do próprio Pai. Adão precisou de quê? Do pó da terra. Fomos criados do pó da terra. E Jesus, gerado do próprio Pai. Da matéria do próprio Pai. Da própria essência do Pai. Por isso que ele foi gerado e é um ser único. Que Deus abençoe a sua vida, que esse estudo possa ter aberto mais a sua mente e que o Espírito Santo, o Espírito de nosso Senhor Jesus, continue mostrando a verdade bíblica a você. Que Deus abençoe. Um ótimo sábado a todos.